Você já se perguntou se viver de dividendos é realmente possível ou se é só uma promessa exagerada dos influenciadores financeiros da internet? Será que investir em ações ainda é a melhor forma de enriquecer no Brasil? E mais importante, como começar a investir da forma certa sem cair em armadilhas comuns? Este é o guia completo que você precisa ouvir antes de colocar qualquer centavo na bolsa de valores. A primeira coisa que você precisa entender é que investir em ações significa se tornar sócio de empresas. Quando você compra uma ação, está comprando uma parte da empresa e se ela lucra, você lucra também. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira é pela valorização do preço da ação. Se você compra uma ação por R$ 50 e ela sobe para 100, você dobrou o seu dinheiro. A segunda é através dos dividendos, que são partes do lucro distribuídas aos acionistas. Agora vamos falar a verdade que ninguém te conta. Viver de dividendos é possível sim, mas não é fácil, nem rápido. Muitos influenciadores vendem essa ideia como se fosse simples, como se você fosse investir R$ 1.000 e em poucos anos já estivesse vivendo de renda passiva. Mas a realidade é outra. Para viver de dividendos, você precisa construir uma carteira sólida, com empresas boas pagadoras de dividendos e principalmente ter paciência. Paciência para reinvestir os lucros, aproveitar os juros compostos e aguentar a volatilidade do mercado. E isso leva tempo. Estamos falando de uma jornada de 10, 15 até 20 anos. Um exemplo real é Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele começou comprando ações de empresas que pagavam dividendos e reinvestindo tudo que recebia. Hoje, décadas depois, vive exclusivamente de renda passiva, mas isso foi construído com disciplina e visão de longo prazo. E outro exemplo ainda mais poderoso é o de Warren Buffett. Cerca de 90% de todo o patrimônio dele foi construído depois dos 60 anos de idade, justamente por causa do poder dos juros compostos. No início da carreira, enquanto a bola de neve ainda não estava rolando, os aportes mensais eram o principal fator de crescimento. Mas com o passar do tempo, os juros compostos, que são a parte exponencial da fórmula, começaram a trabalhar com tanta força que o patrimônio cresceu em uma velocidade absurda. Esse é o efeito da constância e da paciência no mundo dos investimentos. Outro ponto importante que muita gente ignora é que nem toda ação serve para esse objetivo. Empresas que estão em crescimento geralmente reinvestem seus lucros e pagam poucos ou nenhum dividendo. Por isso, é essencial entender o setor, o histórico de pagamento, o endividamento e o plano da empresa. Boas pagadoras de dividendos costumam estar em setores mais consolidados, como energia elétrica, bancos e saneamento básico. Empresas como Taesa, Itaúsa, Banco do Brasil e Engie são alguns exemplos que fazem parte de carteiras voltadas para dividendos. Mas como escolher boas ações? Aqui entra o uso de indicadores fundamentalistas, que são ferramentas usadas para avaliar a saúde financeira de uma empresa. Os principais indicadores que você deve observar são 4. Primeiro, lucro constante. Empresas que apresentam lucros recorrentes e crescentes ao longo dos anos são mais seguras. Segundo, o pagamento de dividendos de forma regular. Terceiro, um índice preço sobre lucro baixo. Esse indicador mostra se a ação está cara ou barata em relação ao lucro da empresa. E quarto, o preço sobre valor patrimonial. Quanto menor esse número, mais próxima do valor real está a ação. Além disso, fuja de empresas muito endividadas ou alavancadas, pois elas têm mais risco em momentos de crise. Agora, vamos ao ponto central. Por que as ações ainda são consideradas por muitos o melhor investimento de longo prazo? Porque elas oferecem proteção contra a inflação, possibilidade de crescimento e geração de renda passiva ao mesmo tempo. Um estudo feito pela B3 mostrou que quem investiu de forma consistente em ações do índice de dividendos teve rentabilidades superiores ao CDI e à poupança, especialmente quando os dividendos foram reinvestidos. Além disso, diferente de imóveis que exigem alto capital inicial, as ações permitem que você comece com R$ 100 e vá construindo patrimônio aos poucos. E ao contrário de títulos públicos que são afetados diretamente pelas decisões de juros do governo, empresas boas tendem a manter lucros mesmo em cenários econômicos desafiadores. Mas atenção, investir em ações exige preparo emocional. Os preços variam todos os dias. E se você não entender o que está comprando, pode vender na hora errada e perder dinheiro. Por isso, estudar é fundamental.
acompanhar relatórios, balanços, ler livros sobre investimentos, assistir a conteúdos confiáveis e manter o foco no longo prazo. Evite seguir modinhas ou promessas de lucro fácil. A bolsa não é cassino, é lugar de sócio. Para encerrar, vamos a uma parte prática. Se você está começando, siga estes passos. Primeiro, abra conta em uma corretora de valores. Existem diversas opções no mercado e a maioria delas oferece abertura gratuita. Segundo, transfira o valor que pretende investir para sua conta na corretora. Terceiro, pesquise ações ou fundos de índice como o BOVA11, que é um ETF que representa as principais ações da bolsa. Ele é uma ótima porta de entrada para quem quer se expor ao mercado sem precisar escolher empresa por empresa. Quarto, estude empresas específicas. Um bom exemplo é o Banco Itaú, cujo código é YouTube4. O Itaú tem histórico de lucros constantes, distribui dividendos com frequência e é uma empresa sólida no setor financeiro. Use essas duas referências para aprender na prática como analisar ativos. E lembre-se, não coloque todo o seu dinheiro em um único lugar. Diversifique aos poucos e aumente seus aportes conforme for ganhando confiança. Em resumo, viver de dividendos não é mentira, mas é para quem tem disciplina, conhecimento e visão de longo prazo. Investir em ações é sim uma das melhores formas de construir riqueza no Brasil, desde que feito com estratégia. Comece pequeno, aprenda todos os dias, monte uma carteira diversificada e reinvista os lucros. No futuro, você poderá colher os frutos de uma vida financeira independente e tranquila. Agora que você sabe disso, pare de perder tempo e comece a investir do jeito certo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica importante sobre investimentos. Também comenta aqui embaixo o que você acha sobre viver de dividendos e quais dúvidas você tem para eu poder ajudar nos próximos vídeos. Até a próxima!